Então vamos conversar um pouco a respeito da família. Tanto a sociologia como as religiões nos apontam ser a família a célula básica da sociedade. Então, a qualidade de uma determinada sociedade repousa naquilo que as famílias oferecem para aquela sociedade. Isto significa que, para que um corpo que é constituído por células possa ser um corpo sadio, é necessário que as suas células tenham esta condição. Por outro lado, quando o organismo apresenta deficiências, nós temos que encontrar as causas dessa deficiência também na família. No programa espiritual que corresponde à nossa reencarnação, há um destaque especial para a formação das famílias. Tanto é que lá no plano espiritual existe todo um procedimento no sentido de ajustar os compromissos que serão desenvolvidos no seio de uma família. E pelo que nós sabemos, o grande objetivo de reunir pessoas de uma família é para que consigam desenvolver a capacidade de conviver de uma forma adequada. Constitui, portanto, um empreendimento onde se busca vencer as dificuldades que possam trazer constrangimentos para a convivência e, ao mesmo tempo, desenvolver aquelas qualidades que possam imprimir a harmonia tão esperada dentro da família. Muitas vezes nós ficamos indagando como é que nós podemos melhorar o mundo, como é que nós podemos ter locais de trabalho mais humanos, como é que nós podemos ter um relacionamento entre as nações mais harmoniosas, relações mais harmoniosas, como é que nós podemos fazer com que as próprias religiões tenham um papel mais decisivo, mais efetivo na sociedade. Há uma série de condições. Como é que nós podemos ter a convivência nos locais públicos, em tantos lugares em que nós promovemos o relacionamento? Como é que tudo isso pode ser melhorado? E nós acabamos desconsiderando que a única possibilidade que cada um de nós tem para fazer com que tenhamos uma sociedade melhor é trabalharmos naquela célula aonde nós estamos inseridos, a nossa família. Então é neste ambiente que se apresenta a possibilidade mais efetiva para que nós possamos contribuir de uma forma poderosa pela renovação da convivência planetária. Agora, convém que nós busquemos entender melhor a possibilidade que a família oferece, sem desconsiderar que também nós aprendemos na escola, aprendemos nos locais em que nós trabalhamos, aprendemos no convívio com as pessoas, nos encontros sociais. Entretanto, o desenvolvimento mais efetivo, aquele que se consolida, aquele que se projeta com mais força, é aquele aprendizado que acontece dentro do lar. E aqui existe uma possibilidade fantástica para que venhamos a contribuir por gerações melhores no âmbito das famílias. É evidente que para fazer isso, precisamos ter uma consideração especial com as crianças. Então, nós podemos, em relação às crianças, dividir o seu período de vida, o seu período de aprendizado mais, vamos dizer assim, mais promissor, em 3 etapas básicas: de 0 a 7 anos, de 7 a 14 e de 14 em diante. Quando consideramos a criança de 0 a 7 anos, nós a encontramos
com o seu patrimônio de encarnações anteriores fora do ar. Todas as suas conquistas anteriores, aquilo que define o que é aquele espírito, não se manifesta na criança nesse período. E o que isso oferece? Uma possibilidade extraordinária para que esta criança possa ser conduzida de uma forma muito poderosa. É claro que aquilo que nós podemos fazer com a criança pode ser coisas positivas, entretanto, poderão ser coisas negativas também. Agora, neste período, de 0 a 7 anos de idade, como é que a criança aprende? Ela aprende apenas procurando imitar aquilo que acontece à sua volta. E esse ensinamento repousa, assim, naquilo que os adultos fazem ao redor da criança. Não é o discurso do adulto que vai ser importante nessa fase. É como é que o adulto senta à mesa, como é que ele come, como é que ele fala, como é que ele se dirige às outras pessoas, como é que ele dirige o seu carro, como é que ele lida com os animais, como é que ele lida com as plantas. Enfim, é aquilo que o adulto realiza de uma forma efetiva através dos seus atos. Isto sim, a criança consegue registrar. Então, notem que nós precisamos estar extremamente atentos nesta fase, entendendo que a única forma de podermos acrescentar qualidade na vida da criança é desenvolvermos ao redor da criança exemplos que possam fazer com que isto efetivamente aconteça. Agora, de certa maneira, nós somos um tanto quanto descuidados em relação àquilo que fazemos acontecer ao redor das crianças. E aí percebemos que ela acaba incorporando aquelas coisas que nós não gostamos. E aí ficamos surpresos, de onde é que essa criança está aprendendo essas coisas? Ora, ela só consegue aprender olhando aquilo que está acontecendo à sua volta. Então, quando nós percebemos que uma criança começa a ter determinados procedimentos que não nos agradam, esse é o momento de verificarmos o que é que nós estamos fazendo em torno dessa criança. Isto sim vai nos esclarecer, vai nos dar a perspectiva do que é que precisa mudar. Agora, de uma forma muito estranha, o que acontece? Quando nos defrontamos com determinadas coisas que as crianças fazem nessa idade que não nos agrada, nós começamos a reprimir a criança. Nós queremos adotar a educação verbalizada que absolutamente não funciona. E como não funciona, nós caímos muito rapidamente a reprimir a criança. É através do castigo, é através do bater na criança, e achando que com isso, então, nós estamos levando uma educação de qualidade. Isto quer dizer que nós estamos, a rigor, falhando completamente com a possibilidade de nos valermos deste período em que a criança se apresenta de uma forma doce, de uma forma livre de qualquer coisa que tenha constituído o seu passado das encarnações interiores. De certa forma, poderíamos dizer que é um livro de páginas a serem escritas. Agora, os escritores somos nós. Precisamos ser bons escritores. Agora, quando nós reconhecemos a importância da educação que acontece dentro da família, é bom que nós entendamos o seguinte: será que a família está capacitada para oferecer o melhor dessa educação? Porque nós sempre nos apresentamos como criaturas competentes. Não há nada a acrescentar. Eu vou oferecer aquilo que eu já domino, aquilo que eu entendo que é bom, aquilo que eu entendo que os outros precisam seguir. Entretanto, se nós verificarmos nas coisas mais mínimas na educação da criança, nós vamos notar que há uma falta de conhecimento muito grande. Quer seja no cuidado com a saúde da criança, quer seja no cuidado em relação à alimentação da criança, quer seja no cuidado em oferecer brinquedos adequados para as crianças, quer seja como é que nós convivemos com as crianças.
Então, de qualquer forma, a família, ela tem um desmembramento de educação muito maior do que a relação com as crianças. Os membros todos da família, um afeta o outro, também da mesma forma, é por aquilo que cada um está fazendo. Então, quando nós trazemos aqui a questão da educação da criança, o que nós devemos colocar ainda é de que a família é um núcleo de aprendizado, é um núcleo de desenvolvimento, que não se restringe ao relacionamento entre adultos e crianças, mas também no relacionamento entre os adultos. Agora, é necessário que nós tenhamos uma perspectiva adequada para saber se estamos nos qualificando para poder oferecer um ambiente de educação da família que permita com que essa família progrida, que ela possa se desenvolver. Aí vem a pergunta, aonde é que nós vamos buscar esses conhecimentos? E às vezes, de uma forma simplista, nós achamos que essas coisas todas precisam ser ensinadas lá na escola. Será que a escola tem a capacidade de ensinar isso? Evidente que na escola é possível aprender matemática, geografia, história, sem dúvida, os professores são preparados para isso. Agora, quando levamos a questão para o conhecimento que venha a trazer uma melhor convivência, aí nós não vamos encontrar o apoio da escola, porque na escola, quem está lá são os mesmos que fazem parte das famílias, não é verdade? Então vão reproduzir na escola a mesma coisa que acontece dentro das famílias. Eu estou falando em relação à convivência, né? Não estou falando de matemática, de história, de geografia, e sim de convivência. Isto significa, para que a escola seja um ambiente onde haja mais riqueza também no campo da convivência, é necessário que da família nós venhamos oferecer essa condição, fazendo com que os seus membros que amanhã venham a ser professores, que amanhã venham a ser aqueles que dirigem os destinos das empresas ou de outras organizações, possam sair desse núcleo mais amparados de valores em que não só a capacidade técnica que precisa ser cuidada, mas especialmente a questão de como é que nós convivemos com as pessoas. Aí não tem a menor dúvida de que o fundamento para isso, nós temos que procurar aonde? Para nós cristãos, essa questão se coloca de uma forma muito clara, para que tenhamos uma perspectiva mais adequada em relação a como é que devemos organizar a convivência com as pessoas. Precisamos buscar os ensinamentos de Jesus. Entretanto, não quer dizer que as outras religiões também não ensinam as mesmas coisas. A base moral das religiões é a mesma. E o que é que se destaca nesta base moral de uma forma muito evidente? É todo o ensinamento que mostra que amar o próximo é fundamental para que nós possamos organizar a vida de uma maneira mais harmoniosa. Então, a partir deste pressuposto, deste ensinamento de Jesus, precisamos levar isso para dentro de nossa casa e tomar como orientação básica para a convivência com os seus membros. Isso pode parecer, talvez, faltando um detalhamento maior para que possamos entender melhor isso. Então, que tal nós adotarmos o ensinamento de Jesus que diz de uma forma muito simples para que cada um de nós procure fazer ao outro aquilo que quer para si próprio. E fazer o outro aí representa as ações, representa aquilo que nós falamos e aquilo que nós pensamos. Então, eu diria o seguinte, poderíamos ainda combinar esses ensinamentos de Jesus com aquele que diz que nós colhemos aquilo que nós semeamos. Trazendo para dentro da família, portanto, a noção de responsabilidade. Cada um colhe na vida aquilo que semeia. Então, é evidente que aquele conjunto que é a nossa família vai colher o quê? Aquilo que os seus membros semearem. Então, se nós levarmos esta ideia de responsabilidade, se nós levarmos essa ideia de respeito e de amor ao próximo,
nós estaremos engrandecendo, enriquecendo o ambiente do lar de tal maneira em que a educação que vai ali se desenvolver vai fazer progredir não só as crianças, mas especialmente também os adultos. Mas falava eu de que os períodos em que nós devemos considerar a educação das crianças, primeiro vai de 0 a 7. Inclusive, uma coisa interessante, nós sabemos que o processo encarnatório só tem a sua conclusão em torno de 7 anos de idade. Isso significa que a ligação do espírito conclui nesta idade. E a partir deste momento, começa a se manifestar a criança, agora trazendo aquilo que ela acumulou em encarnações anteriores. Até os 7, ou então em torno de 7 anos, ela somente estava ali mostrando aquilo que ela aprendeu pela imitação em função daquilo que os adultos vieram fazendo em seu entorno. Mas a partir dessa idade, começa a aflorar aquilo que nós podemos dizer a personalidade do espírito encarnante. E a partir desse momento, nós vamos perceber uma coisa muito curiosa. Eu não sei se as crianças ainda fazem isso, mas acho que ainda fazem, né? Lá pelas tantas começam a colar fotografias de artistas, fotografias de atletas, fotografias disso ainda. Continuam fazendo isso ainda? Continuam, né? O que é? Elas estão procurando os seus ídolos. Considerando, entretanto, não é que elas estejam abandonando os 2 principais ídolos delas. Quem são os 2 principais ídolos delas, né? Pai e a mãe. Então percebam que, inclusive, o poder do exemplo do pai e da mãe é muito mais efetivo do que o poder do exemplo de qualquer outro que possa estar vivendo em torno da criança. O que vai prevalecer quando houver uma divergência entre aquilo que os pais fazem e aquilo que os outros fazem, vai prevalecer aquilo que os pais fazem. Então, vejam só a responsabilidade dos pais. Mas nesta fase em que procuram os ídolos, então cabe aos pais, cabe à família, ajudar a canalizar esse interesse para a busca de ídolos que sejam favoráveis também para o seu aprendizado. E se nós estivermos falando de coisas espirituais, é evidente que trazer a imagem mesmo de Jesus, para que junte-se aquelas outras imagens que são colocadas, não estaremos ali desconsiderando o interesse da criança por aquilo que ele foi fixado, mas podemos, de alguma forma, buscar introduzir a imagem de Jesus. Agora, ainda mais, é o momento em que vamos enriquecer este ídolo que Jesus pode representar, quando pudermos entender melhor os seus próprios ensinamentos. E aí chega uma fase, em torno de 14 anos ou mais, aonde é possível o aprendizado pelo discurso, não? Por aquilo que nós falamos, pelos nossos argumentos, por aquilo que nós discutimos. Até então, a rigor prevalecia os exemplos que nós desdobramos pelas nossas ações em torno das crianças e aquelas figuras que foram colocadas nas paredes possam estar oferecendo de exemplo também, porque essas criaturas também, elas propagam exemplos da sua vida, que muitas vezes as crianças também continuam copiando, às vezes é a roupa, às vezes aquilo que as pessoas cantam, às vezes é a busca do interesse do seu ídolo. Mas a partir dos 14 anos, o entorno disso aí passa a ser possível o aprendizado através do diálogo. Agora note, eu falei o aprendizado através do diálogo. Isto significa de que deve haver um cuidado todo especial para receber aquilo que o jovem está trazendo, aquilo que ele está falando, as suas dúvidas que estão surgindo. E há uma necessidade de uma competência imensa para que possa haver o aprendizado aí, sem que alguém venha violentar o outro, impondo regras em que exclui a possibilidade de ouvir o que o outro está falando. Nós nos enriquecemos na convivência pelas nossas trocas.
E troca só existe quando estamos dispostos a ouvir o outro, quando estamos dispostos a compreender o outro. E o outro aí pode ser o adolescente. Eu acredito que, especialmente nesta idade, é de fundamental importância nós desenvolvermos essa qualidade, é de saber ouvir, é de saber trazer a contribuição sem agressão, trazer a contribuição sem querer oprimir o outro. Às vezes nós ouvimos, está muito difícil lidarmos com os jovens, são muito rebeldes, são isso, são aquilo. E aí a gente pode perguntar, e como é que era isso antigamente? Não era assim. Havia obediência. Lá atrás, nós domávamos as crianças, domávamos os nossos jovens, nós não educávamos. Aquela aparente ordem que existia lá atrás era conseguida através de uma repressão dura. Eu lembro, inclusive, à volta de uma grande mesa, sentada a família, lá na ponta do meu avô. Imagine se os netos, os filhos ali se dirigiam ao vovô que estava lá, se porventura ele não tomasse a iniciativa de falar. Nada, e se ele não falava, era um tremendo silêncio naquela mesa. Isso mudou. Hoje nós vivemos numa situação onde está presente um fator muito importante, que é a liberdade. Agora, numa sociedade que começa a cultivar valores, uma família de liberdade, especialmente a família, torna-se um ambiente mais complexo. É necessário mais capacidade para saber lidar com a liberdade. A repressão não precisa de grande habilidade, é só saber ser violento. Agora, enquanto que nesta outra situação, o que ganha especial destaque é a capacidade de conquistar o outro e não de dobrar o outro. Então, esta é a essência do bom relacionamento. Relacionar-se para conquistar o outro, relacionar-se para conquistar o filho, relacionar-se para conquistar o cônjuge, para conquistar o irmão, para conquistar todos aqueles que vivem debaixo do mesmo telhado, mas também conquistar aqueles com os quais nós trabalhamos, aqueles com os quais nós convivemos nas casas religiosas, aqueles que nós cruzamos nos ambientes sociais. E aí nós poderíamos chegar à conclusão seguinte: não existem pessoas difíceis. O que existem são pessoas para serem conquistadas. O que é uma coisa interessante, às vezes as pessoas dizem, aquele lá é um chato, é uma verdadeira mala sem alça, né? Já disseram isso de vocês também ou não? Só que se nós observarmos com cuidado, essas malas sem alça têm amigos, já perceberam? E não é um, tem vários amigos, né? Isso significa que houveram aqueles que souberam conquistar a mala sem alça, né? E os outros ficam dando pontapé na mala, achando que com isso vão resolver. A iniciativa para a conquista no relacionamento é de cada um de nós. Mas, entretanto, nós gostamos muito mais de transmitir isso como responsabilidade do outro. Mas voltemos, portanto, à questão da nossa qualificação, para que possamos fazer com que aquele ambiente da nossa família seja algo melhor. Então devemos notar, devemos começar a observar, e até podemos trocar ideias entre os familiares, para ver o que é que aquela família pode fazer para que aquela família tenha uma qualidade superior. Então pode existir livros que nos auxiliem nisso, mas especialmente a observância de como é que se desenvolvem as coisas nas diversas situações em que a família está envolvida. O que acontece no carro? O que é que o adulto que está dirigindo, ou quem está dirigindo, o que é que ele transmite para os outros que estão ali dentro do carro? Tranquilidade, confiança, serenidade. Ou as pessoas, quando chegam ao destino, chegam com a pulsação ali para 140, 150, né? Então, o bom motorista é aquele que faz a viagem ser a mais confortável possível. E ele não vai fazer isso dando fechada no outro, gritando com o outro, tocando buzina, se irritando, fazendo comentários
os mais agressivos possível. Nada disso. Agora, nós podemos observar o que nós fazemos quando nós estamos num parque. Qual é o nosso relacionamento com os animais que estão ali? Os patinhos que estão ali na beira d'água, nós incentivamos as crianças a procurar se aproximar deles ou incentivamos para que eles espantem os animais, para que eles saiam voando desesperados? O que é que nós normalmente incentivamos? Como é que nós nos relacionamos com a flor? Nós somos uma flor muito bonita, vamos lá, tiramos ela, damos uma cheiradinha e jogamos fora. Então, o nosso relacionamento com a natureza, o nosso relacionamento com as coisas vivas, mostra uma qualidade que pode, sem dúvida nenhuma, ser melhorada e melhorado muito. Como é que nós fazemos com aquele cachorrinho que está meio perdido na calçada? Espantamos para que ele seja atropelado ou tomamos um cuidado para não fazer com que ele se assuste? Como é que é isso? Então, o que acontece é de que quando nós desenvolvemos a capacidade de ter um relacionamento harmonioso com as plantas, com os animais, nós vamos levar essa capacidade para o relacionamento também com os seres humanos, porque isso é indivisível, é a nossa capacidade de entrar em harmonia com tudo aquilo que está à nossa volta. E isto, certamente, nos ajuda e ajuda muito. Agora, portanto, nós podemos fazer uma verificação cuidadosa. Que tipo de contribuição estamos dando para as crianças que possam insistir lá em casa? Mas também, como é que nós estamos influenciando os adultos que convivem lá, que pode ser o cônjuge, pode ser o irmão, os pais, pode ser o avô, sei lá quem, pode ser outros que ali estejam juntos naquela casa. Aqui, então, é necessário que nós desenvolvamos uma capacidade de influenciarmos de uma forma adequada. E o que é uma influência adequada? Uma influência adequada é aquilo que pode abrir a possibilidade do outro aceitar a nossa influência. Agora, existe a influência que não é adequada, que é aquela influência impositiva, aquela que quer obrigar, aquela que quer dobrar as pessoas. Eu estava até me esquecendo aqui de fazer um registro de uma mudança significativa que nem sempre se reproduz dentro dos lares. Se nós formos perguntar para aqueles que lidam com cavalos, que preparam os cavalos para serem montados, como é que esse processo era feito anteriormente? Através de métodos violentos. O cavalo era subjugado com laço, com isso, com aquilo. Aí puxa daqui, puxa de lá, o peão pulava sobre o cavalo saía desesperado para jogá-lo fora, e às vezes era bem sucedido, né? Que pena que não fosse sempre bem sucedido, né? Isso não se faz mais. Existe hoje aquilo que nós conhecemos como a doma gentil. Ele não é nem domador, enfim, ele é um conquistador do animal. Ele tem práticas em que ele vai conseguindo se aproximar do animal, criando uma confiança de tal ordem, e evidente que nós não vamos dar aqui o processo todo, mas o que acontece? Chega um dado momento em que a pessoa que está fazendo isso pode montar no cavalo e ele não faz absolutamente nada, sai andando tranquilamente. Então aquilo que se conquistava pela violência, conquista-se de uma forma tranquila. Quem quiser, leia um livro aí, O Homem que Sabia Ouvir Cavalos. Não sei se esse é o nome do livro, mas o autor do livro é Robert Monti. É uma verdadeira aula de vida. Inclusive, em algumas oportunidades, passou na televisão ele lá nas suas atividades. Se nós formos conversar com aquele que procura educar cães, lá atrás o método era meio agressivo também, ou era totalmente agressivo. Uma das coisas, olha, você pega o jornal, você dobra, molha ele e bate no cão com isso. De forma nenhuma se faz mais isso. Toda a aproximação com o animal hoje se faz de uma forma gentil. Eu pergunto, nós fazemos isso também com as crianças?
Ou aí o método é outro? Não será possível nós envolvermos as crianças de tal forma em que nós venhamos a conquistá-la? Eu conheço pessoas que lidam com crianças, podem ser inclusive seus filhos ou não, e que em toda a convivência com a criança, em momento algum, faz qualquer advertência desarmoniosa, faz qualquer menção no sentido de constranger a criança, mas consegue se aproximar da criança, consegue conquistá-la, a criança chega interessada, a criança coloca-se à disposição daquela pessoa, totalmente receptiva àquilo que a pessoa está querendo oferecer. Então, a grande habilidade que nós precisamos conquistar em termos de educação é de que precisamos ser educadores que educam com amor, abandonando a educação pelo terror, pela opressão, pelo castigo. As pessoas muitas vezes dizem, isso não dá resultado, então elas abandonam os métodos de repressão, dizem, olha que bagunça que virou aí. Acontece que não tem nenhuma habilidade para fazer a outra coisa, de educar pelo amor. Para que sejamos bem-sucedidos, não basta abandonar os velhos procedimentos, é necessário aprender um novo procedimento. Agora, para isso é necessário que nós estejamos, em primeiro lugar, convictos de que nada resiste ao amor. Agora, nada resiste ao amor se nós tivermos amor para dar. Se a nossa convivência, se a nossa interação com as pessoas se faça nessa base. Agora, se nós partimos simplesmente do pressuposto, realmente o amor é poderoso, e continuamos vivendo de uma forma violenta, de uma forma agressiva, não há espaço para que o amor possa ali ser a conduta que vai favorecer o crescimento das pessoas que estão em torno desse, que está ensinando com amor. Então, resumindo, queremos ter uma sociedade melhor? A única possibilidade que cada um de nós tem para fazer isso é aquilo que nós fazemos dentro de nossa casa. Não existe outra possibilidade. Nós achamos que não, nós vamos às ruas, nós vamos protestar, vamos fazer passeata, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, com isso vamos mudar o mundo. Não vai mudar. Porque a sociedade continuará sendo a somatória daquilo que as famílias oferecem. Lembrando sempre, portanto, que a família é a célula, e a soma dessas células determinam a qualidade da sociedade em que nós vivemos. Então, a única possibilidade que nós temos é cuidar da nossa célula, é fazer com que ela seja a melhor possível. Agora, quando nós fazemos isso, não tenha a menor dúvida que de uma forma ou de outra, nós vamos transmitir para as outras células. Nós conversamos com as pessoas das outras células, nós temos encontro com as pessoas das outras células. Isso acontece no trabalho, isso acontece na igreja que nós frequentamos, isso acontece no clube que nós vivenciamos. Agora, para que eu possa levar esta contribuição, eu tenho que estar naquela condição de poder oferecer uma influência aceitável, uma influência amigável. E se nós quisermos fazer o teste, se a nossa influência tem esta qualidade, pergunte se aquilo que você está fazendo, ou falando, ou pensando, está de acordo com a lei de ouro, com a lei áurea que diz, faça ao outro o mesmo que você quer para si próprio. Ao fazer isso, vamos transformar a nossa família, vamos nos transformar, evidentemente, e vamos dar a única contribuição possível que nós temos à nossa disposição para que o nosso planeta seja um planeta melhor. E toda a nossa consideração, a nossa atenção, o nosso cuidado para com a família. Nós podemos, inclusive, orientar a nossa contribuição dentro da sociedade, sempre que tivermos a possibilidade, é de enfatizar a importância daquilo que é disponível para nós dentro da família. É ali o nosso campo de trabalho reformador. Paz a todos.